Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Pai, louvamos o teu nome, te bendizemos. Obrigada, Pai, por tua provisão. A tua provisão na pessoa de Jesus Cristo para nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque a fonte de todas as bênçãos consiste na pessoa de Jesus. E quando abrimos o nosso coração e bebemos dessa água, bebemos dessa fonte, recebemos a Ti, Senhor, para comandar, para ser Senhor das nossas vidas. Somos supridos, somos abastecidos, somos cheios, somos repletos de uma paz, de uma plenitude, de uma vida, de um transbordar do Espírito Santo. Somos livres para tomarmos decisões, somos livres para não estarmos, Senhor, presos, aprisionados, seja o que for nessa terra. Obrigada, Senhor, e que a Tua palavra nesta manhã traga conforto aos nossos corações, traga direcionamento, traga, Senhor, robustez, traga clareza, traga visões. Pai, esteja nos conduzindo através dessa palavra, porque cremos que quando estamos debaixo dos princípios da Tua palavra, temos provisão para todos os níveis de ataque que nos sobrevêm. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, agora e sempre. Amém. Amém, queridos? Podemos assentar? Hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa liberdade em Cristo Jesus. Se a palavra que nós acabamos de ler, Jesus, Ele estava ali ministrando, ensinando as multidões. Nessa multidão estava ali concentrados seus discípulos, os apóstolos, estava ali concentrado também outras pessoas que agregavam a essa multidão, como por exemplo, os fariseus, os religiosos. E eu creio, queridos, que uma das maiores amarras que nós precisamos ser livres, e a sociedade em que vivemos é a amarra da religiosidade, é a amarra da religião, é aquilo que muitas vezes vem para cegar o entendimento dos homens, para cegar a capacidade da compreensão, do mergulhar no sobrenatural de Deus. Aquilo que muitas vezes se coloca na nossa mente como algo impossível, ou algo que ata, que amarra, que oprime, que impede você crer e você ser totalmente destravado e destrancado na fé do sobrenatural. E aqueles homens que ali estavam, eles eram muito entendidos na letra. Eles eram muito entendidos naquilo que a lei em si trazia como parâmetro. A palavra de Deus declara que Jesus, ele veio cumprir a lei, porque homem nenhum conseguiu cumprir a lei. Mas Jesus, ele veio e ele cumpriu a lei e inaugurou um novo tempo, o tempo da graça de Deus. É esse tempo em que nós vivenciamos, aonde o Senhor, ele veio trazer luz
veio trazer revelação, veio trazer poder, veio tirar o homem do cativeiro, das maldições e da religiosidade. E nós precisamos a cada dia entender que essa liberdade em Cristo nos leva a um patamar diferenciado. Nos leva a uma dimensão aonde nós teremos mais clareza para entender o propósito divino na nossa, naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E como igreja do Senhor, nós precisamos andar nessa liberdade. Amém? Precisamos caminhar nessa liberdade. Precisamos não termos nenhum tipo de dogma para aquilo que o Senhor, para aquilo que o Espírito sopra no nosso coração, no nosso ouvido, dentro do nosso espírito. Não termos nenhum tipo de barreiras. Creia que os milagres, todos eles colocaram sobre cada pessoa que recebeu o milagre um desafio para crer. Cada pessoa que recebeu de Deus um milagre, antes desse milagre se materializar, um desafio foi dado para que cada um rompesse na fé, rompesse no crer, para que algo acontecesse. E aqui Jesus, ele começou a lançar esse desafio. Havia uma geração aprisionada, uma geração que estava amarrada, atada, e que precisava ser livre. E Jesus começou a lançar o desafio, para que aquela geração recebesse em si a liberdade que Cristo veio proclamar, que Cristo veio trazer. E ele começou a declarar: quem crê, diga quem crê. Quem crê, aquele que crê, ele receberá essa liberdade. Aquele que crê, porque ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aonde estava o dogma, a prisão na mente daqueles homens? Eles começaram a dizer: nós não somos escravos, somos filhos de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como você nos diz que nós precisamos ser livres? E Jesus começou a declarar para eles: o servo, ele não permanece na casa do pai. Um servo, ele não permanece para sempre na casa. Mas o filho, sim. Jesus, ele começa a trazer a revelação de que a verdadeira liberdade passava por ele, como filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não a lei, porque nenhum deles conseguiram cumprir a lei. Mas o Filho sim. O Filho sim. Queridos, e essa liberdade é algo que Jesus, ele veio nos proporcionar. Ser livre. Se nós pudéssemos chegar num auditório de pessoas que receberam a Jesus Cristo, e pudéssemos ter tempo para que cada um pudesse declarar o seu testemunho do que Jesus o libertou. Quantas pessoas estariam ali dispostas a declarar, quando Jesus entrou em sua vida, as prisões que foram quebradas? Quantas? Aqui, vocês que aqui estão. Quantos foram livres? Quantas cadeias foram rompidas? Quantas cadeias foram quebradas? Quantos grilhões foram quebrados? Foram despedaçados pelo poder da presença de Jesus reinando em uma vida que se deixa ser dominada por Ele.
A palavra liberdade, no significado em inglês, quer dizer aquele que teve o seu pescoço livre. Aquele que foi livre dos grilhões, liberdade. As cadeias do pescoço foi removida. E foi isso que Jesus fez conosco. Queridos, todo o mal que existe no mundo é resultado da corrupção humana, do pecado. A maldade acontece como fruto de um sentimento controlado pela morte, pela violência, pela injustiça, pela rebelião. O homem, por mais livre que ele pense ser, na verdade, ele é escravo da sua própria carne, escravo dos seus desejos, escravo de um sistema mundano, que muitas vezes o leva a praticar delitos, pecados, escravo do diabo, quando se deixou em uma redoma de pecado e Satanás já o tem atado e aprisionado. Escravo não só das suas obras, mas muitas vezes pela natureza em si, porque ainda não nasceu de novo, porque ainda não encontrou em Jesus Cristo a liberdade e vive uma vida de escravidão. Quantas pessoas você já ouviu dizer: eu tento, mas não consigo? Eu quero mudar, mas não consigo mudar. O que é isso? Senão uma prisão, uma escravidão. Mas Jesus, ele declarou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Efésios 2:2 diz assim: nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Primeiro lugar, queridos, para conhecer a verdade, precisamos crer em Jesus. Precisamos acreditar no Senhor. A Bíblia diz que muitos que estavam ali naquela multidão creram nele. E porque creram nele, receberam essa liberdade. Alguns questionaram, porque disseram: eu escravo? Não sou escravo, nunca fui. Primeira coisa, para recebermos a liberdade, precisamos crer no Senhor Jesus e reconhecer muitas vezes a nossa condição. Amém? Nesse mesmo capítulo de João, no versículo 24, diz assim: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus afirmou isso para aquela multidão. Se vocês não crerem que eu sou o agente da liberdade em Cristo, vocês vão morrer nos seus pecados. E essa fé, queridos, essa crença, nos fala de relacionamento, de nos relacionarmos com Jesus, de crer na sua palavra e seguir as suas diretrizes, e seguir aquilo que o Senhor nos dirá. Ou você acha que o caminhar com Jesus não vai trazer para você novidade de vida? Vai trazer novidade de vida. Porque Jesus não vai caminhar com você uma caminhada silenciosa, não. Ele tem muito a nos ensinar. Ele tem muito a compartilhar conosco. Ele quer transmitir a sua vida para nós, assim como ele fez com seus discípulos. Com aqueles discípulos mais chegados, que estavam ali e sentiam prazer de estar com Jesus. Não eram todos os 12. Mas alguns que estavam sempre com ele, receberam mais da vida dele. Receberam mais do Senhor Jesus. Tiveram uma maior intimidade. Crer no Senhor é andar com o Senhor, é aprender com o Senhor, é parecer com Jesus. Conhecer a verdade é andar com a verdade, é viver a verdade, é compartilhar a verdade. Amém?
Em João 14:6, Jesus declarou também aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Queridos, nós observamos este conhecer na vida de um homem, o apóstolo Paulo. Em Atos, no capítulo 9, do versículo 5 ao 16, fala de como Paulo vivia aprisionado na religiosidade. Ele era um dos que caminhava dentro de uma redoma de prisão, a prisão da religião. Mas a caminho de Damasco, indo fazer algo que na sua mente ele estava trabalhando e fazendo a obra de Deus, porque era isso que estava no coração de Paulo. Eu estou indo fazer a obra de Deus. Eu estou indo aprisionar aqueles que querem, de alguma maneira, atrapalhar a obra de Deus. Mas no caminho de Damasco, Paulo, ele conhece a verdade. Amém? Ele conhece a verdade, ele ouve a voz da verdade. Quando Jesus, que é a verdade, ele diz: se eu vos libertar, vocês serão livres. E Paulo não teve um encontro com a religião. Ele teve um encontro com a verdade. E ele ouviu a voz da verdade. Quando lhe disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele fez a grande pergunta: quem és, Senhor? Poderíamos parafrasear Jesus dizendo: eu sou a verdade, Paulo. Eu sou a verdade. Eu vim trazer liberdade a você. Eu vim tirar você da prisão. Eu vim quebrar os grilhões do teu pescoço. Eu vim trazer liberdade a você, Paulo. Eu sou a verdade. E queridos, Paulo, ele começa a conhecer a verdade e viver essa liberdade. E viver essa liberdade em Cristo Jesus. Em segundo lugar, para vivermos essa liberdade, precisamos permanecer firme na revelação da verdade. Não será fácil permanecer firme na revelação da verdade. Não foi fácil para Paulo. João 15:4, Jesus disse aos 12, aos seus discípulos: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecereis em mim. Paulo não estava ali. Daqueles que ouviram. Mas o caminhar com a verdade, o ouvir a verdade, o crer na verdade, fez com que Paulo permanecesse na verdade. Podemos declarar que este homem teve uma experiência de fé em Jesus tão profunda, de conhecer a verdade, e agora ele passa para um segundo estágio: permanecer na verdade. Queridos, todos nós precisamos e estamos dentro desse caminho. E Paulo, ele foi provado na sua caminhada e não abriu mão da verdade. Não abriu mão da palavra da verdade. Não abriu mão e viveu verdadeiramente uma liberdade em Cristo Jesus. Em Atos dos Apóstolos, os irmãos bem conhecem, capítulo 16, versículo 22, fala de um episódio em que Paulo e Silas estavam presos.
estava numa prisão, não porque cometeu algum delito, mas porque estava ali por pregar o evangelho, por falar da verdade. E, queridos, é necessário entendermos que essa liberdade nos dá o poder de decidir a favor da verdade, não a favor de nós mesmos, não a favor da nossa conveniência. Quando nós vivemos essa liberdade, nós decidimos a favor da verdade, não apenas a favor do nosso comodismo, do nosso bem viver, da nossa alegria. Vivemos e decidimos a favor da verdade em Cristo Jesus, porque somos livres para fazer isso. Não estamos aprisionados pelo medo, pela religião, não estamos aprisionados pelo egoísmo. Somos livres. Cristo nos libertou. Sabemos que a nossa vida, ela não consiste apenas neste mundo, porque Ele disse aos seus discípulos: qualquer um que deixar alguma coisa por mim, nessa terra, ou família, ou bens, ou relacionamento, ou emprego, seja o que for, não vai ficar sem recompensa, nem aqui, nem no porvir. Não ficará. E, queridos, eu creio que quem vive uma liberdade verdadeira e genuína, a maior recompensa dessa pessoa é estar com o Senhor, é estar em aliança com Ele. A maior recompensa é poder desfrutar da presença de Jesus, seja numa prisão, seja num momento difícil ou não, ou seja em um momento em que tudo está bem, tudo está perfeito, seu casamento está legal, a sua conta bancária está bem, suas contas estão tudo paga, sua família está com saúde. Glória a Deus, eu sou livre para desfrutar dessa prosperidade, dessa riqueza. Mas se ainda algo mal bateu na minha porta, eu sou livre para desfrutar da presença de Deus em todas as circunstâncias. Paulo viveu essa liberdade. Este homem estava em cadeias, mas como ele estava lá dentro dessa prisão, murmurando, praguejando, triste, chorando? Não, ele estava ali adorando ao Senhor, cantando louvores. Ele estava ali engrandecendo a Deus. Por quê, queridos? Porque ele desfrutava de uma liberdade. Não eram aqueles grilhões que declaravam acerca dele, de quem ele era. Não. Aquilo ali era um mero detalhe. Eu sou livre, isso aqui não pode me prender. Isso não é prisão para mim. Quantos de nós já lemos o apóstolo Paulo declarando, escrevendo as suas cartas: eu estou preso, mas o evangelho não está. O evangelho está livre. E ele precisa, nós precisamos viver a liberdade do evangelho. Não vivermos atados. Paulo nos ensina. Quando ele começa a adorar a Deus, dentro da sua condição de livre, os grilhões se quebram. Os grilhões se despedaçam. Não só de Paulo, mas de toda a cadeia, de toda a prisão. Até aqueles que estavam aprisionados, mas que não tinham a liberdade que Paulo e Silas tinham, também receberam liberdade, também receberam libertação, pela liberdade que este homem exalava em Cristo Jesus. Conheceu a verdade e a verdade o libertou. Queridos,
Nós precisamos disso. Permanecer firme na revelação dessa liberdade. Não importa o que nos aconteça exteriormente, quando lá dentro algo mudou, algo foi transformado, a minha realidade é que eu sou livre, nada me prende, nada pode me deter. O Senhor está em mim, e Ele em mim, e eu nele, eu vou dar fruto, seja qual for o terreno em que me colocarem. Seja qual for o terreno em que me colocarem. Amém? 2 Coríntios 4, versículo 16 e 18, diz assim: por isso que não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos esses leves e momentâneos sofrimentos. Paulo não passou muito tempo preso. Após esse sobrenatural, o Espírito de Deus moveu de uma forma tão sobrenatural naquela cidade, que houve conversões. A palavra de Deus foi pregada. E aquelas autoridades tiveram que reconhecer e se dobrar diante do poder de Deus na vida de um homem livre. Na vida de um homem livre para a sociedade daquela época, onde o Império Romano estava dominando. Um cidadão romano, ele tinha muitos privilégios. Mas os privilégios de Paulo não estavam em ser um cidadão romano, mas em ser um cidadão do céu. Amém? Um cidadão do céu vivendo ali na terra. E aqueles homens, quando perceberam que Paulo tinha o título de cidadão romano, eles tremeram na base, porque prenderam e açoitaram sem que ele passasse por um julgamento, por um tribunal. E eles tiveram que ir soltá-lo. Queridos, quando nós vivemos e perseveramos nessa liberdade, o mundo reconhece também quem nós somos e se dobra. Porque Paulo disse, não é assim. Vão ter que vir aqui me pedir desculpa. Vão ter que vir aqui se dobrar diante da liberdade de um Deus que pode todas as coisas e que governa sobre todos os reinos da terra. Amém? Queridos, o Deus que nós servimos governa sobre todos os reinos da terra. Aqueles que se acham que estão no governo, olha o dedinho, quem está no governo é Deus. Deus está no controle. Amém? Descanse nessa verdade. Deus está no controle. Viva essa liberdade. O meu Pai está no controle. O meu Deus está no controle. Eu não preciso me desesperar. Eu sou livre para adorá-lo em qualquer circunstância, em qualquer situação. Permanecer, amados, é prosseguir, é conservar, é persistir. Amém? Em terceiro lugar, viver essa liberdade em si é reconhecer que a liberdade vem através do Filho de Deus. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se submetam mais ao jugo da escravidão. Amém? Não podemos mais nos submeter ao jugo da escravidão. Tudo aquilo que vem para nos oprimir, tudo aquilo que vem para nos coagir a algo, nós não podemos nos dobrar. Isso não é rebelião, viu? Isso é reconhecer a liberdade em Cristo Jesus.
Amém? É você decidir. Alguém te obriga a mentir? Não, eu já saí debaixo desse jugo. O jugo da mentira não mais faz parte de minha vida. Não vou mentir. Mas se você não mentir, você vai perder seu emprego. Quem me sustenta? Quem cuida de mim? Quem é o meu provedor? Não posso mais. Cristo me libertou. Não vou mais estar sujeito a jugo algum. Nenhum jugo. Porque para a liberdade, Cristo me libertou. Nos tornamos verdadeiramente livres, porque estamos livres para fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito final pelo qual Ele me libertou. Cristo não me libertou para que eu viva fazendo os desejos da minha carne. Até porque Ele me libertou disso. Cristo me libertou para que eu entenda que a vontade de Deus para mim, ela é boa, perfeita e agradável. E através dessa liberdade eu vou me dobrar a essa vontade. Eu vou me render a esta vontade. E eu vou viver a liberdade que Jesus Cristo fez e conquistou naquela cruz. Ele pagou um preço alto para nos libertar da nossa vã maneira de viver, queridos. Essa liberdade, ela não vem através de uma linhagem. Os judeus achavam, somos descendência de Abraão. Essa liberdade não vem através de uma linhagem religiosa, mas ela vem através de uma semente que veio ao mundo. Amém? Ela veio através de uma semente espiritual, a semente de Deus, Jesus Cristo, com o propósito de nos resgatar da escravidão. Um escravo, ele poderia ser vendido. Um filho, não. Jesus, ele veio. Quando nos resgatou, ele nos fez nascer de novo, como filhos de Deus. E como filhos de Deus, diga, como filho de Deus, eu permaneço na casa do meu Pai. Eu tenho direitos, eu tenho deveres, e eu tenho uma herança. Amém? Glórias a Deus. O que vive no pecado é escravo. Por isso que o apóstolo, que recebeu essa liberdade, Paulo, ele fez essa declaração lá para a igreja, para os irmãos ali, na região da Galácia. Quando ele disse, foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Não foi para estarmos debaixo de nenhum tipo de jugo. Veja que o mesmo Paulo, que nós estamos tratando sobre ele escreveu essas coisas. Ele deu testemunho dessa liberdade. Porque ele viveu essa liberdade na sua própria experiência. Na sua experiência. Gálatas 5,13 diz assim, fomos chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Usar da nossa liberdade em Cristo para permitir que o Espírito Santo construa em nós um caráter firme. Amém? Um caráter firme, um caráter consolidado pela palavra de Deus, para sermos canais de uma restauração. Foi assim com Paulo. Ele permitiu que o Espírito Santo trabalhasse, que o Espírito Santo formasse dentro daquele homem um caráter como o de Jesus, firme. E ele pôde ser um canal de restauração para outras vidas, para nós hoje. Estamos tratando sobre a vida de um homem que recebeu em si a liberdade, que ouviu, que creu, que permaneceu e que esteve
firmado nessa liberdade, reconhecendo que essa liberdade vem através de uma pessoa. Amém? Através de Jesus Cristo. Para a nossa geração que agoniza, queridos, precisamos estabelecer o reino de Deus. E essa verdade espiritual, valores, onde quer que nós estejamos. Assim como Paulo, aonde ele chegou, ele ministrou, ele ensinou e ele demonstrou na sua própria vida um viver livre. Amém? Um viver livre, um viver destituído de qualquer amarra, de qualquer prisão. Segundo os Coríntios, capítulo 3 e o versículo 17, diz assim: ora, o Senhor Yahvé, Ele é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há, diga, liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor, Ele nos deu do seu Espírito. Assim como Ele soprou ali em Adão, naquele jardim, o pecado entrou na humanidade. Mas em Jesus, houve um novo mover do Espírito dentro do homem, dentro do ser humano. E esse Espírito, ele vem para nos fazer, queridos, viver essa liberdade. Cristo nos libertou naquela cruz, nos deu liberdade, e o Espírito Santo está em nós para nos ensinar a viver essa vida livre. Nos ensinar a viver essa vida destituída de qualquer peso, de qualquer nuvem pesada de opressão. A nossa apóstola Valnice, não com essas palavras, mas esse é o ensino. Ela diz que estar debaixo da nuvem de glória de Deus não é estar debaixo de uma nuvenzinha em cima da nossa cabeça, de uma atmosfera onde você, muitas vezes na adoração, você entra no sobrenatural. Não, não é só isso. Estar debaixo da nuvem da glória é permitir que o Espírito Santo trabalhe o nosso caráter para que possamos ser igual, semelhante a Jesus Cristo. Amém? Ser semelhante a Jesus Cristo. Viver essa liberdade, aonde a religião não aprisionou, aonde os vícios, os desejos carnais, aonde os relacionamentos mundanos não puderam aprisionar Jesus Cristo. Ele viveu e completou toda a vontade do Pai, até no falar, no agir, no se comportar. Ele completou a vontade do Pai. E a liberdade que o Senhor nos dá, queridos, é para isso. Amém? É para que vivamos livres de qualquer jugo.